Boa noite, irmãos. Com alegria, que nós podemos dizer que estamos hoje na casa do Senhor para render Ele culto, para render culto àquele que nos amou, aquele que primeiro nos amou, aquele que deu a sua vida por nós. Vendo desde o começo do culto como Deus faz as coisas do seu jeito, da sua forma, como o Espírito Santo trabalha. O irmão estava lendo na abertura, ele leu. Qual o versículo que ele leu mesmo? O versículo era 14, 7 de Isaías. Esse texto foi escrito 700 anos antes de Cristo. Mais ou menos 700 anos. Dizendo como que Jesus iria nascer. E aí, eu estava lembrando do título que eu coloquei aqui para a nossa mensagem hoje. Opa, não é esse aqui não? Enquanto ele lia e falava que Jesus, como que Jesus veio, eu estava lembrando, por que Jesus se tornou homem? Então, por que ele veio? Veja como Deus vai trabalhando. Nós não conversamos, a gente não sabia, ele não sabia do que eu ia falar. Não sabia qual é o tema da mensagem. Mas o Espírito Santo trabalha. E às vezes isso acontece de uma forma que nos impacta. A gente chega aqui com a mensagem para que está pronta, para que está tudo certo, tudo bem, mas a gente vai chegando aqui e a gente vai se sentindo pequeno. A gente vai ver que de nós não temos nada. Que se Deus não der, entramos e saímos daqui vazios. Nós dependemos totalmente de Deus. Totalmente. Se nós não dependermos dele, estamos lascados. Não temos futuro. Então, hoje vamos olhar um pouquinho no porquê Jesus se tornou homem. O texto, vocês podem abrir aí, em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 5 em diante. 5 até o 18. Vai estar na tela aqui também. A gente pode acompanhar na sua Bíblia ou pode acompanhar aqui na tela. Diz assim o texto bíblico. É um pouco longo, mas vamos ler todo ele. Portanto, não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. No entanto, alguém, em certa passagem, testemunhou afirmando que o homem, para que com ele te importes, e o filho de Adão, para que venhas visitá-lo, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. E ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a ele. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória, de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advêm de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele declara: vou anunciar teu nome aos meus irmãos e cantarei louvores no meio da congregação. E mais, porei nele a minha confiança.
E outra vez ele afirma: eu estou com os filhos que Deus me concedeu. Portanto, visto que os filhos compartilham a carne e o sangue, e também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livraste todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse construir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Amém. Então, vamos ver primeiro um pouquinho sobre o que eu vou abordar nesse nossa pregação. São 5 pontos. São 4 pontos. O primeiro ponto, eu vou listar eles agora para a gente e depois ir recordando. O primeiro dele diz recuperar a imagem de Deus perdida com a queda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz conduzir muitos filhos à glória. O terceiro motivo pelo qual Jesus se tornou homem é para destruir o diabo. E quarto motivo, segundo esse texto, baseado nesse texto, é para ser fiel e misericordioso sumo sacerdote. Então vamos debater um pouquinho, vamos olhar um pouquinho para esses 4 pontos aqui. Tá? Então, contextualizando primeiro, né, o livro de Hebreus, ele foi escrito por alguém que a gente não tem certeza quem é o autor. Quase todos os livros do Novo Testamento, o autor se identifica ao longo do livro, mas Hebreus não. Hebreus, então, não tem uma identificação. Uma boa parte, pela forma que é apresentada toda a teologia, uma boa parte dos estudiosos dos teólogos acha que Paulo pode ser o autor. Pode ser, né? Ninguém tem certeza. Outros acham que Apolo, né? Apolo era um judeu, nascido em Alexandria, também bastante estudioso, bastante eloquente, e que há uma possibilidade de que ele tenha escrito. Outros defendem que Lucas tenha escrito o livro de Hebreus. Outros ainda pode ser que seja Priscila, né? Uma mulher que era casada com Áquila, que ajudou Paulo no seu trabalho de evangelismo, né? Então, há essas correntes aí. A grande maioria acha que é Paulo, alguns acham que é Apolo. Então, ele se assemelha, de uma certa forma, com as cartas de Paulo, mas tem alguns pontos que divergem um pouco da forma como Paulo coloca, principalmente pela riqueza, digamos, pela eloquência do texto. É um texto escrito em grego, eu não sei, mas eu já estudei várias coisas, e olhando o que está escrito, mesmo em português, a gente percebe que tem algumas palavras, algum palavreado um pouquinho diferente, um pouquinho mais, digamos assim, diferente do que Paulo expõe. Então, por isso que eu, pelo menos, acho que não deve ter sido Paulo, pela forma que ele expõe. Alguns assuntos que ficam... Ele fala do mesmo assunto, mas com palavras diferentes. Bem, e o livro de Hebreus ele foi escrito para uma comunidade judaica, né? A gente chama o nome Hebreus. Por que Hebreus? Quem era chamado de hebreu? Abraão, né? Então, Hebreus seriam os filhos de Abraão. Então, ali o que estava sendo destinado eram os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que, devido à perseguição, estavam querendo voltar ao judaísmo. Essa era a luta que eles tinham, né? Eles estavam sendo perseguidos, inclusive, pelos judeus, e então estavam pensando em voltar lá atrás. E o autor dos Hebreus, ele escreve, então, um livro
para mostrar que a nova aliança, que a salvação pela graça é muito superior do que a lei. Esse é o objetivo do livro de Hebreus. Então, é um livro bem interessante, é bem bacana, bem interessante a gente ler esse livro aí, né? No capítulo 1 do livro, ele começa mostrando a superioridade de Cristo. Ele começa dizendo que no passado, Deus falou aos homens por mensageiros, sejam profetas, sejam anjos, sejam de várias formas Deus falou. Mas, recentemente, ou agora, né, nos últimos tempos quer dizer a partir do nascimento de Cristo, Ele nos falou pelo Seu Filho. E aí está mostrando a importância do que Cristo diz, da palavra trazida por Jesus. Antigamente, Deus falava por anjos, Deus falava para os seus profetas, Deus tinha os pais, né, os patriarcas, mas agora Ele nos falou diretamente pelo Seu Filho. E aí Ele mostra algumas razões, no capítulo 1, está aqui no texto, né, de 1 a 3, diz aqui, primeiro aqui, eu vou ler rapidinho. Havendo Deus, isso capítulo 1, de 1 a 3, havendo Deus, desde a antiguidade, falado de várias ocasiões, em muitas formas, aos nossos pais, por intermédio de profeta, nesses últimos dias, nos falou mediante o Seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe, e por meio de quem criou o universo. É Ele o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há na palavra do seu poder. Então, o que está dizendo aqui? Que Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o herdeiro de tudo o que existe, porque através dele tudo o que existe foi feito. Ele é o resplendor da glória de Deus, e Ele é a expressão exata de quem é Deus. Ou seja, se nós olharmos para Jesus, estamos enxergando Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Então, é isso que o autor traz no primeiro capítulo. Ele mostra, então, a superioridade de Cristo e, portanto, a superioridade da mensagem trazida por Cristo. O que Jesus traz é superior a tudo que foi visto antigamente. Ou seja, a nova aliança, ela é superior à antiga aliança. Ou seja, a antiga aliança está descrita no Velho Testamento, o Antigo Testamento. O Novo Testamento nos traz uma nova aliança. A velha aliança está baseada no perdão dos pecados através do sacrifício de animais, do sangue de animais, que eram corridos, né, os animais pagavam com vida o pecado das pessoas. Porque escrito está que o salário do pecado é a morte. Então os animais morriam no lugar das pessoas. Agora, na nova aliança, há um novo conceito, aliás, o mesmo conceito, mas nós somos perdoados, os nossos pecados, a nossa dívida é paga através do sangue de Jesus Cristo. Essa é a nova aliança. Esse é o Novo Testamento. E aí ele está dizendo que tudo que Jesus faz, a mensagem de Jesus é superior, porque a nova aliança, a nova forma é superior ao anterior. E o anterior, na verdade, só apontava para o novo. Era só uma forma de expressar como seria o Novo Testamento, como seria a nova aliança, já dita lá desde o Jardim do Éden. Já desde o Jardim do Éden já estava dito como que seria, né? Então, no primeiro item, que fala que Jesus precisou se tornar homem para recuperar a imagem perdida com a queda. Olha o primeiro versículo: porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. Sujeitou a quem, então? Se não foi aos anjos? A Jesus. Não está dito exatamente no texto. Expressamente não está dito isso, mas lendo o contexto nós podemos entender. O mundo vindouro, o que está por vir, está sujeito a Jesus Cristo. Não é?
Então, no entanto, alguém em certa passagem testemunhou, afirmando que o homem, para que com ele te importas, e o filho de Adão, para que venhas visitá-lo, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Essa é uma passagem que tem lá em Davi, né? Davi que escreveu isso aqui em Salmos, no capítulo 8, acho que do 4 ao 6, do 4 ao 5, mais ou menos é que ele escreve isso aqui. Dizendo, quem é o homem? Que importância tem um homem na história? Não é para que você te ocupe com eles. Quem é o homem? Não tem importância. E aí ele diz que, mas tu fizeste, Deus o fez, o homem, um pouco menor do que os anjos. E aí ele deu honra e glória. Por quê? Porque sujeitou todo o mundo físico que existe a esse homem. Deus sujeitou, né? Então nós recebemos de Deus, Adão recebeu de Deus a incumbência de governar a terra, de administrar a terra, de cuidar do que Deus tinha feito. Deu-lhe uma posição de honra, né? Com isso. Deu-lhe uma posição de honra, uma posição de glória. Deu-lhe capacidade e autoridade para cuidar de tudo isso. Mas, no final do versículo 8, o que diz aí? E ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não fosse sujeito. Contudo, olha só a última frase. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a Ele. O que está dizendo? Que o homem não cumpriu o seu papel. Até hoje o homem não cumpriu o seu papel. O papel que Deus deu. Por que não deu? Não cumpriu? Porque o homem desobedeceu a Deus e se afastou de Deus. E a imagem que lá no Gênesis, no capítulo 2, no versículo 6, diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem, ou façamos o homem segundo a nossa imagem. Essa imagem, está corrompida. Com a queda, com a desobediência de Adão, a imagem de Deus em nós, ela não foi apagada. Mas ela ficou suja, ela ficou opaca. Não se pode mais identificar essa imagem de Deus. E por isso que Jesus veio. Em primeiro lugar, então, olha só o título lá. Ele precisou se tornar homem para recuperar a imagem perdida, a imagem de Deus, que Deus nos criou com a sua imagem, com a sua semelhança. Jesus veio recuperar essa imagem. Imagine ali, você tem lá uma moeda bem antiga, aqueles patacão, né? Os 1.000 réis, aqueles lá de 200 anos atrás, sujo, corroído pela corrosão, um monte de sujeira, mal apenas você identifica que é uma moeda. Tem ali uma esfinge, tem ali algum desenho, alguma escrita. Tu não consegue identificar. O que precisa fazer? Tu precisa limpar aquilo, tirar toda a corrosão, para você identificar o que tinha escrito ali, o que era que estava escrito ali. Mas isso ainda não é o suficiente, porque parte já foi corroído. E assim é a nossa vida. A nossa imagem está ali. Existe um rascunho, alguma coisa, porque todos nós, por mais que tu vá lá fora, alguém que não conhece a Cristo, mas ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. De onde vem isso? Um resquício da imagem de Deus em nós. Então a imagem de Deus ela não foi completamente apagada, mas Cristo veio para nos restaurar. Veio para restaurar em nós aquilo que Deus nos deu. Veja, é restaurar, né? Ele vem limpar, vem fazer de novo, vem arrumar a casa, né? Vem restaurar uma casa. Quando nós vamos restaurar, o que a gente faz? A gente não derruba a casa, a gente restaura.
É diferente, né? Então, por isso que Jesus veio restaurar em nós a imagem de Deus, veio recuperar aquilo que Deus tinha feito em nós. Porque nós, através da queda lá em Adão, nós perdemos essa parte dessa imagem. Nós sujamos essa imagem com o nosso pecado. Então, por isso que Jesus veio, para nos dar essa nova imagem. Olha só, o versículo 9. Opa, está um pouquinho mais adiante. Volta o anterior aqui. Versículo 9. Observamos, no entanto, que aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, ou seja, Jesus, deixou o seu trono de glória e foi feito menor do que os anjos, foi feito homem, assumiu a natureza humana. Para quê? Então, coroado de glória, ou seja, deixou o seu lugar na glória de Deus, para se colocar em nosso lugar. E para que, tendo sofrido a morte, pela graça de Deus, em benefício de todos, ou seja, por todos, experimentasse então a morte. Então Jesus veio, com a sua morte, nos resgatar a nossa imagem diante de Deus. A imagem de Deus impressa em nós, que foi apagada, que foi suja. Através da sua morte, Jesus faz isso. Tá? Então, Deus ele vem, através de Jesus, restabelecer o que o homem perdeu lá no Jardim do Éden. Né? E a beleza de Deus, tudo que Deus, a semelhança de Deus, então Jesus vem recuperar isso. E por essa causa, então, Jesus, pelo seu sofrimento na morte de cruz, recebeu um nome que está sobre todos os nomes. Sobre todo e qualquer nome. Não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 16 até o 18, diz assim: esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. Concluiu: dos seus pecados e das suas iniquidades não me permitirei recordar. Afinal, de todas as transgressões foram perdoadas e não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Irmãos, se nós lermos e entendermos isso aqui, de fato, o que Deus está dizendo aqui, nós vamos começar a dar glória a Deus, nós vamos começar a pular de alegria, porque a verdade que está expressa aqui é muito forte. Nos dá a oportunidade de nos reconectarmos com Deus, de recomeçarmos a nossa vida. A nossa vida é um eterno recomeçar, mas aqui nós estamos mostrando que há um sentido nesse recomeçar a comunhão com Deus. Porque através de Jesus, esse caminho foi aberto. Ele veio para nos restaurar. Ele veio para nos permitir um acesso de volta ao Pai, que foi perdido durante a queda lá no jardim. Então ele veio para abrir esse caminho, abrir essa oportunidade que nós possamos voltar para os braços do Pai. Voltar com a imagem restaurada. O segundo item diz que Jesus precisou se tornar homem para conduzir muitos filhos à glória. Ou seja, no versículo 10, dizemos: ao conduzir muitos filhos à glória, convinha que Jesus, por causa de quem e
por intermédio de quem tudo veio a existir, tornar-se perfeito por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. De quem? Dos filhos. Assim, tanto o que santifica quanto o que são santificados advém ou provém de um só. Quem santifica e aqueles que são santificados, ou que seja, Cristo e nós, viemos de um só. E por esta razão, Jesus não se envergonha de chamá-lo de irmãos. Vamos lá. Quem de vocês, algum dia, já ouviu alguém dizer: eu me envergonho de você? Eu tenho vergonha de você, pelo que você faz, pelas coisas erradas que você faz. Quem já não ouviu? Eu tenho vergonha, eu quero distância de você. Às vezes, as pessoas não usam essas palavras, mas o seu palavrado, a sua fala, é exatamente isso. Eu tenho vergonha de você, pelas coisas erradas que você faz. Quem não ouviu isso? Mas o que está dito aqui? Que Jesus não se envergonha de chamá-lo de seus irmãos. Veja, aquele que deu a sua vida por cada um de nós, apesar de tudo que nós fizemos, apesar das coisas mais ocultas, as coisas mais perversas que podemos ter feito, Ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Por quê? Pelo que tu és? Pelo que eu sou? Não. Mas pelo que Ele pode fazer em nós. Pelo que a glória de Deus faz na nossa vida. Pelo que Ele vai ao final do processo de salvação, nos transformar. Não é pelo que nós somos hoje. É pelo que Ele vai nos tornar. Pelo que Ele está nos tornando nesse processo de santificação. Ele não olha para nós pelo estado que nós estamos, mas Ele olha para nós como nós ficaremos no final do processo. Por isso que Ele nos pagou as nossas vidas com sangue, com seu próprio sangue. Não é pelo que nós somos, mas é pelo que Ele pode nos tornar. Por outro lado, talvez você tenha dito para alguém: eu me envergonho de você. Ou mesmo que você nunca tenha dito, talvez você tenha pensado. Pense em alguém. Alguém que você tem muita raiva, alguém que te prejudicou muito, que te magoou. Feche os olhos agora. Pense em alguém que te feriu muito. Agora imagine que entre você e essa pessoa tenha uma parede de vidro. E nessa parede de vidro começa a surgir uma imagem. A imagem de uma cruz. E nessa imagem, você vê alguém crucificado, com uma coroa de espinhos, com seu lado esquerdo cravado, gritando suas últimas palavras e dizendo: Pai, está consumado. Agora você olha para essa pessoa e vê ela lá no fundo, com todas as suas maldades, com tudo o que ela fez para você. Mas no meio existe uma outra imagem, que é a do Cristo na cruz do Calvário.
Veja, assim como Jesus morreu por você, Jesus também morreu por essa pessoa. Por mais pecadores que podemos ser, por mais perverso que você possa ver alguém, Jesus morreu por ele. Então a maneira que nós vamos olhar daqui para frente para as pessoas não é o que elas são, mas sim no que Cristo pode fazer na vida delas. E não vamos olhar para nós mesmos pelo que nós somos, mas sim pelo que o Cristo está fazendo em nossa vida, pelo processo de santificação que estamos passando, porque fomos alvo do seu amor, na cruz do Calvário, de uma forma que não há como nós sabermos, não há como nós imaginarmos que somos dignos de tal pagamento. Nós cantamos no começo: eu não sei o preço dos meus pecados na cruz. Isso é uma verdade. Eu não sei o quanto vale, mas eu sei que é muito. É muito, o suficiente para apagar todo e qualquer pecado que eu tenha feito. Todo e qualquer pecado que você tenha cometido. Isso foi pago. E por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão. Continuando, ele declara: vou-vos anunciar o teu nome aos teus irmãos e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E mais, porei nele a minha confiança. E outra vez afirma: aqui estou com os filhos que Deus me concedeu. Ou seja, Jesus chegando diante do Pai, dizendo: aqui estão os filhos que você me concedeu. Oxalá que eu e tu estejamos lá. Terceiro ponto. Jesus precisou se tornar homem para destruir o diabo. Versículo 14 e 15 dizem: portanto, visto que os filhos compartilharam da carne e do sangue, ele também participou dessa condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos, ao longo de toda a sua vida, em toda a vida, livrasse todos que, ao longo da vida, de toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. O medo da morte, irmãos, é o que mais atormenta o ser humano. E não é de hoje. Se você olhar para a antiguidade, tantos sacrifícios, tantas formas, a religiosidade no homem surgiu pelo medo da morte. E vocês veem que isso, os cultos que eram feitos, as formas que criaram deuses, isso tudo pelo quê? Pelo medo do que vem depois da morte. No Egito, se vocês olharem as pirâmides do Egito, elas estão todas de um lado do rio. Do outro, as pirâmides, praticamente todas, estão de um lado do rio. Eles viam como se o lado onde o sol se põe é o lado da morte. E o lado onde o sol se levanta é o lado da vida. Então, as pirâmides, que eram túmulos, estão todas do lado onde o sol se põe. E os faraós, o que eles queriam? Por que eles construíram as pirâmides? Para que eles, de alguma forma, fossem lembrados. Ou seja, para que, de alguma forma, eles continuassem vivos na memória das pessoas.
E ao longo da Idade Média, hoje, inclusive, muito se luta para prolongar a vida. E não estou falando só da ciência, não. Muita coisa oculta é feita para que se prolongue a vida. Por quê? De medo do que vem depois. E aqui o autor nos coloca que Jesus veio para livrar todos do medo da morte. Do medo que escraviza todo ser humano, o medo da morte. E que não só o medo da morte, mas o medo do nosso acusador, do nosso adversário, também possa ser posto por terra. Porque Jesus o derrotou através da sua morte. Então nós não precisamos temer mais nada. Eu me lembro, eu quando criança, a gente sempre tem os seus medos. E o meu medo, meu grande medo, quando criança, 6, 7 anos, era medo de ver o diabo. Eu me lembro de uma vez que eu briguei com meu irmão, não sei lá por que cargas d'água, né? E eu era muito... Ele batia em mim, ele é mais forte, sempre foi mais forte que eu. E eu mais pequeno, mais magrinho. O que eu fazia é correr. Para me pegar não era bem assim, né? Então o que fazia? Vinha meu irmão, eu corria, eu me afastava dele o suficiente e catava uma pedra. Meu amigo, depois que eu catasse uma pedra, era ele que corria. Porque a gente diz lá na minha região, né, que os polacos são bons na pedra, né? Então eu lá nessa época merecia um apelido de polaco, né? Porque eu era bom na pedra, né? E eu sei que lá que meu irmão brigou, foi querer me bater, eu corri, me afastei, catei uma pedra e pá, no meio da testa. Meu pai não estava em casa. Minha mãe estava. E estava também a minha oma. Né? O que é oma? Oma, os descendentes alemães chamam avó. Né? Avó. Então, meu pai, descendente de alemão, a gente chamava a oma e o opa. Né? Esses são assim que a gente chama os avós. E aí a oma estava lá. Eu disse, não, eu não vou entrar dentro de casa hoje, porque hoje eu apanho. Não vou. E aí sentei lá, morava na casa, né? A minha mãe era professora, no interior, né? Como vocês chamam aqui, para fora, né? Tinha lá a casa do professor, onde nós morávamos, e tinha a escolinha. Eu sentei lá atrás da escola, fiquei sentado ali, esperando, né? Tempo passando. Não, hoje eu vou dormir em algum lugar aqui, não durmo em casa, hoje não vou para casa de jeito nenhum. Vou apanhar, né? De repente, as árvores, começou a ficar escuro, aquelas árvores se mexiam assim, e aí aquele se mexer, será que alguém não vai sair lá de trás? Alguém, era o diabo, que poderia sair de trás das árvores, era o meu medo. Eu fui para dentro de casa, sabendo que eu podia apanhar, de medo do diabo. E era esse meu medo, meu maior medo. Né? Bom, eu não apanhei, mas minha oma me deu um sermão que doeu mais que qualquer surra que eu podia receber. Tá? Bem, e quando eu me converti, eu tinha 8 anos de idade, esse medo sumiu. E me lembro do dia que eu aceitei Jesus, do dia que eu decidi entregar minha vida com Ele. Nós estávamos num culto, eu corri para casa, era no sábado de tarde, no inverno já. Então já estava escurecendo. Eu corri para casa e fui tratar os porcos, fui tratar as galinhas, lá no galpão, onde já estava escuro. O meu medo acabou. E nunca mais eu tive medo do diabo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. O último ponto. Jesus precisou se tornar homem para ser fiel e misericordioso sacerdote. Os últimos 3 versículos, de 16 ao 18. Pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. E por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante
a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, que pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Considerando, portanto, que todo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Esse primeiro versículo, eu demorei um pouco para entender. Assim, porque é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. O livro aqui foi destinado à descendência de Abraão. A nós, inclusive. Ah, você não é descendente de Abraão? Sim, nós somos, pela fé. Pela fé, nós somos também descendentes de Abraão. Mas ele não auxilia os anjos. Aí eu procurei várias versões. Aí eu fui entender que, de fato, o que está dizendo aqui é que ele não assumiu a forma de um anjo. Ele não se fez igual aos anjos para ajudar os anjos, mas alguém que estava abaixo. Alguém que era menor do que os anjos ainda. Ele assumiu a forma humana para nos ajudar. É isso que está dizendo aqui. Ou seja, a descendência de Abraão. E por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Eu me lembro agora que quando nós morávamos na Bahia, a gente participou lá na Assembleia de Deus Madureira, e durante um período a gente fazia culto com grupos, né? Alguns grupos lá, era nós e mais 2 casais, eu e Mônica, mais 2 casais, que estavam responsáveis, era um grupo. Aí tinha outros grupos, né, que saíam fazer culto nas casas. E esses cultos eram feitos na casa de quem abrisse a porta. Então, eles conheciam. Podemos fazer um culto na sua casa na sexta-feira? Pode. Então, lá já convidavam os parentes, convidavam aquele, e levavam lá. Né? E a gente ia lá fazer um culto. E um belo dia, nos convidaram para fazer um culto na casa de umas mulheres que eram extremamente ligadas à Igreja Católica. Eram secretárias da igreja, eram bem vinculadas mesmo, aquelas que participam, né? Assim, até de forma meio jocosa, a pessoa fala, são as carolas da igreja, né? Então, essas eram aquelas que estavam lá, né, servindo a igreja. Fomos lá, tranquilo, não tem problema nenhum. Aí fizemos o culto, e eu estava responsável pela mensagem. Aí no final, tá bom, beleza, muito bem. Agora nós temos algumas perguntas. Tu pode me responder? Claro, que eu souber, eu respondo. Que não souber, eu digo que eu não sei, sem problema nenhum. Aí a mulher pergunta assim: como que vocês veem Maria, mãe de Jesus? Não, mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. Disse, olha, com todo respeito, né? Eu acho que nós evangélicos fizemos, às vezes deixamos de lado, não falamos tanto de Maria. Ela é uma pessoa extremamente importante na vida de Jesus, na vida dos discípulos, e a gente deixa de lado. A gente, meio que por medo de algumas coisas, a gente acaba não falando de Maria. Mas ela é uma pessoa, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. E nós também, assim como vocês, também entendemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Vocês não creem assim? Elas disseram que sim. Digo, então, a diferença entre nós e vocês está no fato que nós acreditamos que Maria era mãe do 100% homem de Jesus, mas não era mãe do 100% Deus. Assim, apenas da sua natureza humana, mas não da natureza divina. Por isso que nós não falamos e não usamos a expressão mãe de Deus. Mãe de Jesus, ou seja, a mãe
da parte homem de Jesus. Essa é a diferença. Daí ela entendeu, não discutimos mais isso, vamos para outra pergunta. E aqui, então eu me lembro, porque Jesus se tornou 100% homem. Por quê? Para entender as nossas dificuldades, para entender as nossas fraquezas. E que para dessa forma se pudesse se tornar um sumo sacerdote, que fosse oferecer a Deus um sacrifício da sua própria vida por mim e por ti. Para que ele pudesse ser um sumo sacerdote que, conhecendo todas as nossas dificuldades, conhecendo todas as nossas fraquezas, pudesse interceder a Deus e pagar com a sua própria vida o nosso pecado. E assim aplacar a ira de Deus. Porque Deus é amor, mas Deus também é justo. E uma vez que nós pecamos, nós merecemos a morte. Mas essa morte, então, foi paga através de Jesus. E por isso, para poder conhecer as nossas dificuldades, conhecer as nossas fraquezas, e assim, de fato, nos representar diante de Deus, é que ele precisou ser homem. Precisou assumir a natureza humana, para que pudesse compreender-nos, pudesse sofrer como nós sofremos, como o irmão falou, pudesse suar como nós suamos, pudesse ter raiva como nós temos, pudesse sofrer o que os outros dizem, injustiças como nós sofremos, ser tentado como nós somos tentados, e assim nos se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, que entende como um advogado diante de Deus, um advogado que dá a vida pelo seu cliente. Vocês já viram isso? Só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. Então, Jesus morreu para fazer propiciação pelos pecados, para assim aplacar a ira de Deus. Deus não tem prazer no pecado, mas Deus tem prazer na santidade. Como eu tinha dito antes, o salário, né? Romanos 3 diz isso. O salário do pecado é a morte. O pecado atrai a ira de Deus, mas o sangue de Cristo paga este pecado. E o sangue de Jesus é a resposta de Jesus a essa ira, a essa justiça de Deus. Jesus, dessa forma, cumpriu a lei, quando o salário do pecado foi pago. É assim que ele cumpriu a lei. Então, através disso, nós somos justificados. Ou seja, nós nunca fomos justos, e sim fomos justificados. Qual é a diferença? Talvez a gente possa entender isso olhando um pouquinho para o passo passado. Talvez para a história do Brasil. Lembram que durante um tempo nós tínhamos escravos aqui. Muitos escravos foram trazidos da Europa para servir várias coisas, inclusive na nossa região. E depois essas pessoas foram libertas. Uma pessoa que é liberta, ela nunca pode dizer eu sou livre. Porque ela não era livre, mas ela diz eu sou liberta. Ou seja, eu era escravo, agora sou liberto. Assim somos nós. Nós não somos justos, mas somos justificados. Ou seja, tornados justos. Assim como tornados livres. Então, isso não... Por quê? Porque tem um passado. Existe um passado em que nós não podíamos falar em justiça. Não podíamos falar em ser justos. Justamente porque
não tínhamos justiça. A justiça veio a partir do pagamento dos nossos pecados pela morte de Jesus. Essa é a justiça. E essa é a justiça que Deus quer sempre nos lembrar. E através disso somos então justificados. Jesus morreu então para socorrer, para que nós não caímos em pecado. Porque Ele conhece as nossas fraquezas. E se nós recorrermos a Ele, se nós deixarmos a nossa vida nas mãos dEle, Ele vai nos ajudar. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas tentações. Agora depende de como nós nos portamos. Que Deus seja louvado, então, por nós termos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Porque temos Jesus, né? Então podemos dizer que, recuperando aí os 4 itens, né, que nós tínhamos, recuperar a imagem. Jesus se tornou homem para recuperar a imagem perdida com a queda, para conduzir muitos filhos à glória, para destruir o diabo e Jesus veio para ser fiel e misericordioso sacerdote, sumo sacerdote. Fiel e verdadeiro, misericordioso, sumo sacerdote, para que nós possamos ter a nossa vida, os nossos pecados perdoados e então apresentada a nossa vida diante de Deus. E que dessa forma, uma vez que nossos pecados foram perdoados, uma vez que o sumo sacerdote entregou a sua vida por nós, nós não precisamos ter medo do diabo, nós não precisamos ter medo da morte. E temos a certeza de que um dia seremos conduzidos à glória, com a imagem de Deus restaurada na nossa vida. Então, que Deus nos abençoe. E que, se você, hoje, ouvindo essa mensagem, se sentiu tocado pelo Espírito Santo, fale com Cristo. Se aproxime dEle. Tome posse do que Ele fez por ti. Se você já entregou a sua vida a Ele, então mantenha comunhão com Ele. Deixa que o Espírito Santo faça a obra na tua vida. Agora, se você nunca fez esse passo, nunca aceitou Jesus de fato como teu Salvador, faça isso. Entregue a sua vida. Porque Ele é o sumo sacerdote que entregou a sua vida por nós. Ele te conhece. Como a gente diz, Ele te representa. Ele me representa. Ele pode dizer quem sou eu, porque Ele viveu como eu. Ele sentiu as dificuldades que eu sinto. Ele sentiu a dor que eu sinto. Ele sentiu a dor que você sente. Vamos nos colocar de pé.